Olá pessoal, como a maioria pediu para que eu falasse sobre renda variável, eu estou aqui justamente para falar sobre esse assunto. Primeiramente, gostaria de falar que depende do seu perfil como investidor. E para ter acesso à renda variável, seja via fundos de investimento em ações ou mesmo comprando ações diretamente na bolsa, você precisa ter um perfil a partir do moderado. Conservador, não. Então vamos falar por que eu estou otimista com o cenário para a renda variável. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês, são dois termos aí que a gente tem. O termo otimista, que em inglês vem do bullish, que é o búfalo, o touro. Que por que as pessoas falam que é otimismo? Porque ele, o touro, ele ataca de baixo para cima com seu chifre, então é bullish, o termo tendência de alta. E a tendência de queda é o urso, que é o bearish. Por quê? O urso ataca de cima para baixo, bolsa em queda, digamos assim falando. Mas vamos falar, então são dois termos agora que vocês, quem não tinha conhecimento, agora passa a ter, mas vamos falar sobre renda variável, o porquê do otimismo. Primeiro que a gente tem uma inflação extremamente controlada. Em 2017, o IPCA, que é a inflação oficial, foi de 2,95%. Eu sei que a minha, a sua, a nossa inflação é maior do que isso, mas a gente tem que se balizar por algo e essa inflação é oficial. Foi 2,95%. Esse ano a expectativa também é uma inflação baixa. O mercado acredita ali na casa de 3,8%, 3,9%. Eu acredito que ela possa surpreender positivamente, vir a 3,5%, quiçá um número mais baixo. Isso por quê? Primeiro você tem a influência das partes de alimentos. A gente não acredita que o preço, a parte de alimentos, ainda tende a surpreender positivamente, o que foi positivo em 2017. Então a gente teve na virada do ano uma safra de grãos recorde aí, na casa de 10 anos, nos últimos 10 anos, ou seja, isso impacta a proteína e alimentos como um todo, tende a ser positivo. Quais foram os vilões em relação à inflação no ano passado e que podem se tornar, digamos assim, os mocinhos em 2018? Combustíveis e energia, gasolina e diesel, que apresentaram forte alta ano passado, e também o preço da energia. Esse ano, na parte de energia, a gente já voltou para a bandeira verde, até pelas chuvas. E, olhando, analisando a parte de combustíveis, a gente não acredita, pelo menos eu particularmente não acredito, numa alta assim do petróleo. Só se tiver um risco, algum problema no Oriente Médio. Então, a gente sim acredita num preço mais baixo de petróleo, que é positivo para cá. Então, eu falei isso. A gente tem uma inflação controlada para 2018 e também a taxa de juros, a Selic, no menor patamar da história. Isso faz com que os investidores tenham que buscar outras oportunidades de investimento. E aí, maior risco buscando maior retorno, no caso, a renda variável. Então vamos falar sobre alguns pontos aí, porque eu não acredito, eu estou otimista com renda variável. Primeiro, você tem um efeito alavancagem operacional. O que é isso? Vamos trabalhar o seguinte, gente, são 100 quartos, a gente tem um hotel. Você está alugando, devido ao cenário econômico, a recessão que a gente viveu aí no país, de meados de 2014 até meados de 2017, você está alugando só 50 quartos, então você está alugando a metade. Só que seus custos fixos já estão dados. Energia, mão de obra, aluguel, você não pode contratar, digamos assim, pessoas todo dia. E o quarto, digamos assim, alugado, se você não alugou no dia seguinte, ele não tem como virar estoque, você perdeu aquele dia que você deixou de alugar. Então, quando você melhora a situação econômica, o cenário econômico, mais pessoas voltam a alugar, a se hospedar no seu hotel. E aí, esse novo hóspede 51, 52, 53, ele entra para resultado operacional, ou seja, isso é alavancagem operacional. Você tem uma indústria onde a sua fábrica trabalha com um custo fixo elevado, mão de obra, os galpões, tudo isso. Quando você consegue melhorar, ou seja, suas vendas, adicionar produtos, serviços, mais consumidores, consequentemente você tem, isso vai direto para a margem, um lucro melhor. Então, alavancagem operacional. Segundo ponto, alavancagem financeira. Esse é simples de explicar, muito simples. É o seguinte, a gente sai de uma taxa de juros de 14,25 para 6,75, que está até menor agora em 2018. O que acontece?
a empresa pagava uma taxa de juros mais elevada, ela paga uma despesa financeira menor. E hoje, no principal índice da Bolsa Brasileira, que é o Ibovespa, a gente tem uma alavancagem financeira, ou seja, seu endividamento, de 3 vezes dívida líquida sobre resultado operacional. Seria o seguinte, o que é dívida líquida? Nada mais é do que o caixa que as empresas têm menos, né, a dívida total, ou dívida total menos o caixa. Então, as empresas, se a gente olhar esse número, esse indicador 3 vezes dívida líquida sobre o resultado operacional, seria o seguinte, é como se você tem o seu rendimento, seu salário, seus rendimentos, e você pegasse todo o seu rendimento e ao invés de comer, pagar aluguel, prestação, você destinasse para pagar sua dívida, você demoraria 3 anos. Então, para a empresa é a mesma coisa. Tudo que ela gera de caixa, ela pagaria dívida demoraria 3 anos, ou seja, as empresas brasileiras são alavancadas. Então, quando você reduz a taxa de juros, consequentemente falando, aí 50%, né, mais de 50%, você tem uma redução na despesa financeira e isso transforma lucro. Lucro, maiores dividendos, o ativo volta a se tornar barato. Fora que a gente tem um outro efeito também, o cenário global extremamente construtivo, com juros baixos, inflação baixa e crescimento econômico. Então, é extremamente positivo para a renda variável também. Fora outro efeito, não tem mais 1% ao mês. Aquele 1% tranquilo, tudo mais ao mês, não existe mais. Então as pessoas, né, aí eu falo, tanto pessoas físicas quanto fundos de pensão, por exemplo, precisam, para obter um retorno maior, obviamente, tomar risco. E aí aumenta sim o volume destinado para a renda variável, buscando retornos maiores. É o seu caso, é o meu caso, é o caso assim dos brasileiros. Isso demonstra assim um cenário econômico melhor e aí as pessoas buscam retornos maiores. Espero que eu tenha sanado as dúvidas, né? Falei rapidamente sobre isso. Enviem novos assuntos para a gente poder discutir aqui, que eu acho que é importante isso. Mas sigo otimista sim com renda variável. Espero ter ajudado. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!